Paz do Senhor a todos, irmãos, em nome de Jesus, graças a Deus, mais um dia nós estamos aqui. Vamos orar aqui para Deus falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Deus, vem com o Teu poder e a Tua graça, vem com a Tua unção, Senhor, e a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Pai, nós ouvimos a Tua direção, Pai, e eu peço a Ti da Tua presença, a Tua unção e a Tua misericórdia no nome de Jesus. Deus querido e amado, Deus maravilhoso, vem manifestando, Senhor, da Tua graça e da Tua presença. Vem manifestando da Tua mão e a Tua misericórdia. Eu peço a Ti, Deus, abençoa essa palavra, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração aqui, Pai. Toma o meu lugar e opera com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir em Gênesis 2,16, isso Pedro já abriu. Tudo ok? Fundo musical. Irmãos, o que eu queria trazer para nós, em nome de Jesus, vamos ficar com o que Jesus está falando, em nome de Jesus. Vamos ficar com aquilo que Jesus está falando. Gênesis 2, 16, 17, depois a gente pula para o 3:1, tá? Só virar a folha. Olha só. No 2,16 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo... E o Senhor Deus deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. O 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Olha só, o que eu preciso entender? Diante de cada situação, não importa o que aconteça lá na frente, nós vamos ficar com aquilo que Jesus está nos falando em nome de Jesus. Ah, mas está acontecendo tal coisa. Vamos ficar com aquilo que Jesus está nos falando. A direção que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer nos falar, aquilo que Ele nos fala é o que vai nos garantir até o final, diante de cada situação. Ah, chegou tal situação, fica com aquilo que Jesus falou. Ah, mas no meio do caminho vai surgir aqui, a gente já sabe dessa história, o que vai acontecer. Eu quero trazer uma outra situação aqui, mas fica com o que Jesus falou. Mas fulano falou tal coisa e parece que é de Deus. Não, mas fica com o que Deus te revelou, aquilo que Deus falou. Ele falou o quê? Você tem tudo aqui. No 16, volta aí, filho, no 16. Ele falou assim, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Ele falou assim, você tem um banquete para você. Aproveita tudo que tem aqui no jardim. Mas tem uma aqui que eu guardei aqui, que é para você não pegar dessa fruta. Essa daí você não vai pegar. No dia que você pegar dela, vai lá o 17, filho. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. O meu vai dizer assim, E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, pois no dia que comer delas, tu certamente morrerás. Irmãos, ele deu todo o jardim para ele aproveitar. Ele só falou assim, nisso aqui você não mexe, não toca. Nessa daqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. No dia que você comer dela, você vai morrer. Irmãos, Deus deu uma direção, não é para nos punir, não é para nos privar, é para nos salvar e nos livrar das coisas que vão acontecer lá na frente. Por isso que ele falou assim, Josué, você tenha coragem,
para guardar a palavra. Porque ela vai fazer o seu caminho ser próspero, você vai ter sucesso. Mas guarda a palavra. Você não vai desviar nem para um lado e nem para o outro. Guarda a palavra. No versículo 3, no capítulo 3 do versículo 1, vai dizer assim, ó. Presta bem atenção. Ora, a serpente, 3:1. Gênesis 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Olha só, ela não sabia, não tinha certeza do que Deus tinha falado lá para o Adão. E ela queria saber. Vai lá, no 2. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Seguido. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Olha só. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável. Olha só, ela falou assim, ó, ela vendeu uma coisa que não era dela. Ela falou assim, ó, certamente você vai ser como Deus, conhecendo o bem e do mal. Deus fala para o Adão que aquela árvore não era para comer, que era do bem e do mal. Mas a serpente colocou uma palavrinha ali, ó, você vai ser como Deus. E ela imaginou todos os atributos. Aí, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Irmãos, o que nós precisamos entender? De qual maneira isso aconteceu? Ó, toma aqui essa fruta aqui. Come aí, pode comer. Irmãos, como é que a serpente vendeu o produto? Ó, você vai ser igual a Deus. Come, pode comer, certamente você não vai morrer. Desmentindo o que Deus tinha falado. O que eu preciso fazer? Vai surgir situações que vão tentar vender uma coisa que não é de Deus, que parece que é de Deus. O que eu preciso fazer? Ficar com aquilo que Deus falou. Não solta aquilo que Deus falou, irmão. Todo dia surgem situações parecendo que são legítimas, mas não são. São coisas que vão atrapalhar e gerar consequências catastróficas na nossa vida. Olha só, a partir daquele momento, ela passou a olhar aquela fruta de outra maneira. Ela tinha tudo. Tudo. Tinha tudo. Podia comer de tudo que tinha. Tinha tudo. Todas as coisas tinha lá. Tinha um monte de coisa. Ela poderia comer. Mas ela quis aquela. Por quê? Porque foi vendido, foi colocado uma coisa na mente dela. O que eu preciso fazer? Dispensar aquilo que o diabo quer colocar na nossa mente. Só que sabe como é que surgem as situações? Um dia acontece uma coisa, outro dia acontece outra coisa. Aí daqui a pouco, o meu padrão já está todo bagunçado. Por quê? Porque eu recebi uma informação, eu dispensei o que Deus tinha me falado e fiquei com aquilo que a minha carne já tinha lá uma predisposição para aquilo. O que eu preciso fazer? Fica com o que Jesus falou, vai dar certo.
O que ele falou é para nos garantir lá na frente. Às vezes é só um momento, é só um negocinho lá que... Não, mas isso aí não tem problema, você não vai dar ruim. Não, é assim, não vai dar ruim não. Não vai ter problema não, o negócio pode ir, vai com fé. Ainda fala assim, né? Ainda manda ir com fé. E depois a fé, ó, e vai embora. Gera um monte de consequência, versículo 7. Ó. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Irmão, já entrou a malícia no ar. Ó, em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Vai lá. Vamos até o 13, tá? Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, fugir da presença do Senhor entre as árvores de jardim. Vai lá. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde está? Onde que estás? Irmãos, a partir daquele momento, gerou ali medo, gerou aquela aflição. Estava tentando se esconder de Deus. Vai lá, filho. Ó, o homem declarou: ouvi o som da tua voz, do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Irmão, sabe o que acontece? Tem coisa que Deus não quer que eu saiba. Se Ele quisesse, Ele tinha me revelado. Ele tinha te revelado. Então Deus questionou: quem é que te fez saber que estava nu? Ele passou a saber. Comeste então da árvore que te proibi de comer? Irmão, o que eu preciso fazer? Sustenta aí a palavra de Deus, vai dar certo. Deus tem direção para a nossa vida. Às vezes chega lá uma proposta que parece boa, parece atraente. Ó, aí o que acontece? Engana o primeiro para depois enganar o segundo, porque certamente a serpente, ela não foi direto no Adão, ela foi na Eva primeiro. Deus vai falar, vai lá do 12. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, né? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmão, tem situação que quer nos enganar para eu quebrar a palavra, a comunhão. Depois, todo mundo aqui, Deus não impediu, Deus deu a sentença de cada um. Ó, porque você ouviu a sua mulher e comeu, vai acontecer isso e isso. Ó, porque você ouviu a serpente, ó, porque você fez isso, vai acontecer isso e isso com você. Cada um teve a sua sentença. O que eu preciso fazer? Segurar aquilo que Jesus nos disse. Segura o que Ele te disse. Diante de cada situação. Ah, mas vai vir vento, vai vir tempestade. Segura o que Ele te falou. Lá na frente a gente vai entender. Ainda bem que eu sustentei a palavra. Ainda bem que eu guardei. Em nome de Jesus. Tem coisa que você fala assim: mas se eu não comer aqui, ela vai ficar já emburrada comigo porque eu não comi. Vai ficar emburrada porque eu não comi. Vai ficar zangada, Carnão. Vai ficar zangada, obrigado. Vai ficar zangada porque eu não comi. Irmão, não tem problema. Tem coisa que presta bem atenção. A palavra de Deus vale mais do que a palavra do ser humano. Presta bem atenção. O Abrão, é o seguinte: essa mulher aí, ela tá me pirraçando aqui com o filho dela e um monte de coisa, e o filho dela quer bater no meu porque ele é maior. Não tá dando não, esse negócio, não dá, vamos mandar ela embora. Aí o Abraão falou assim: e agora? O que eu vou fazer? Eu vou mandar meu filho embora com
com a mãe dele e tudo, mas a ideia foi dela, ela que teve a ideia, e depois gerou tudo isso, e agora eu vou ter que mandar ela embora. Ó, Abraão, escuta aí o que ela tá te falando. Deus falou, Deus confirmou. O que eu preciso entender? Deus deu uma direção, segura aquilo que Deus deu. Não solta não. Deus tem uma garantia maior para mim e você lá na frente. Ah, mas é desafiador. Então é por isso mesmo, porque vai gerar maior fruto. Lá no versículo 21, Deus foi lá, depois que deu a sentença, põe no 21 aí, filho, versículo 21, 3:21. Gênesis 3:21. Fez Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Deus não vai nos deixar na mão. As coisas aconteceram porque precisavam, as sentenças aconteceram por causa das atitudes, gerou sentença ali. Mas Deus no final não largou ninguém. Ó, eu vou fazer aqui uma roupinha para vocês aqui, vocês não vão ficar pelados não. Essas folhinhas aí vai cair logo, vai sumir tudo e vocês vão estar expostos de novo. Deus sempre vai nos cobrir. Agora o que nós precisamos entender? Não segura a palavra. A palavra de Deus vale mais do que a minha. A palavra de Deus vale mais do que o combinado que eu fiz com fulano lá. Mas eu combinei. Mas aí Deus falou para você, ó, não vai não, que isso aí vai dar ruim. Lá na frente vai dar problema a fulano. É claro, né? A gente vai procurar saber aonde vai entrar, porque é mais desafiador a gente falar não antes de entrar. É menos desafiador, né? A gente voltar para trás antes de abrir a porta do que abrir a porta e entrar e voltar para trás. Mas tudo tem jeito, porque Deus nos dá a direção. Amém? Segunda parte, Neemias 4, versículo 1. Neemias 4, versículo 1. Ó, vamos seguir esse rapidinho aqui. Ó, quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado. Ó, o cara já ficou zangado porque estava prosperando. O Neemias chamou lá, pediu carta para o rei, deu carta para ele. Ele estava lá escravo, o rei deixou ele sair, vir construir os muros e tal. Ficou irado. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: ó, que aqueles fracos judeus estão tentando fazer. Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que... Ó, só humilhação. Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas? Vai. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que... a palavra aqui tá junta, tá? Era para separar aqui, mas acho que no aplicativo ficou junta. Mesmo que só ergam uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Irmãos, fica com o que Jesus falou. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente entra em situação e a pessoa fala assim, a pessoa que emprestou lá o ouvido, a boca pro Satanás do inferno: não, fulano, você vai nisso aí, vai esbarrancar tudo. Você tá fazendo isso aí, amanhã já vai quebrar e arrebentar de novo. Fica com o que Jesus falou. Ó, Neemias, vai lá que vai dar certo. Orou ao Senhor, entrou na presença do rei, o rei deu madeira, deu carta, deu tudo. Aí chegou lá na frente, tinha desafio, tinha luta. O que eu preciso fazer? Ficar com aquilo que Jesus falou. Olha só, no versículo, continua aí, versículo 4, continua. Ó como é que entrou aqui. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos,
pois estamos debaixo de grande humilhação. O que o Neemias estava fazendo? Ele estava pegando pedra de escombro, as pedras estavam tudo queimadas, e ele estava ali com aquele esforço dele, ó. Estamos debaixo de grande humilhação e zombaria, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiraram contra nós. Não, que... Acompanha, filho. Ó, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiraram contra nós, para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Irmão, ele estava orando, ele estava zangado com aquela situação. Vai lá, versículo 5, vamos seguido. Ó, não perdoes os seus erros, os pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Vai lá, 6, então 9. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente, calma aí, plenamente dedicado à obra. Se eu ficar com o meu coração dedicado àquilo que Deus colocou, à obra que Ele colocou, nós vamos vencer em nome de Jesus. Por que aconteceu? O Tobias veio lá, ó, eles construíram, mas uma raposa derruba aquilo ali. Passar uma raposa ali, ele não falou um leão, não falou um urso, falou uma raposa, queria humilhar mesmo. Tem situação que é para tentar nos desestabilizar e a gente não ter raciocínio. O que o Neemias fez? Ó Deus, põe a tua mão neles lá. Ele fez a oração dele. Ó Deus, leve em consideração o que eles estão falando. A gente está sendo humilhado aqui. Ele entrou para a presença de Deus, declarou ao Senhor: e todas as suas orações sejam conhecidas diante de Deus com oração e súplica. Aí a paz de Deus que guarda os seus, vai guardar a sua mente e o seu coração. Eu vou ter raciocínio porque falei com Deus. Surgiu uma situação, o que eu tenho que fazer? Não deixar a conversa de outro tentar minar a nossa fé. Primeira coisa, não deixa minar aquilo que Deus falou. Deus deu uma ordem, vai lá e cumpre aquilo, porque lá na frente, a gente sabe, não tem aquela historinha, né? Você já viu aquele vídeo ilustrativo, né? Cada um tá lá com a cruz, carregando uma cruz. Aí tem um lá no meio deles que corta a cruz. Aí tá pesado de novo, ele corta de novo. Tá pesado de novo, vai cortando. Aí chega lá no caminho, tem um vão, um precipício para passar. Era só colocar a cruz e passar. A dele tá pequenininha, não consegue passar pro outro lado. Parece brincadeira, mas não é. Às vezes surgem situações tentando minar a nossa fé. O que eu preciso fazer? Fica com o que Jesus falou. Neemias, você vai lá, vai construir os muros, vai dar certo. O rei, Senhor, dá graça se eu entrar na presença do rei aí e ele me conceder carta. Eu vou pedir madeira também. O rei deu tudo que ele queria e falou assim, pode pegar tudo que você quer, eu vou te dar carta. Você vai ter autorização para passar de uma cidade para outra. Tava com carta branca, chegou lá no povo mais ou menos perto dele lá. Será que vai dar certo esse muro aí? Vai cair, arrebentar tudo. Será que eles vão conseguir fazer alguma coisa? Fica com o que Jesus falou. Às vezes a gente encosta perto de alguém assim, irmão, e tem que sair de perto logo. Ou a gente dá uma palavra de Deus ali para quebrar logo o Satanás do inferno. Se não dá para fazer isso, não dá, eu falo assim, né? Não é a ocasião oportuna. A pessoa não vai receber e tal, a gente sai de perto e fica com aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Fica com a direção que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Presta mais atenção aqui comigo. Olha só. Lucas 8, versículo 49. Lucas 8, versículo 49. Falava ele ainda, quando chegou
uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Meu irmão, em nome de Jesus. Versículo 50, vai lá, filho. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. O que Jesus estava fazendo? Blindando a mente do Jairo. O Jairo foi até lá, entrou na presença de Jesus. Ó, Jesus, vamos lá curar a minha filha. Aí no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue foi curada, viveu o milagre. Aí o pessoal voltou e falou assim: ô Jairo, deixa disso, meu, para com isso. Não adianta mais não. Não tem mais jeito não. Irmão, Jesus fica com a palavra de Jesus. Não solta não. Vai lá, o 51. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Presta bem atenção. Nós vamos visitar o A, o B, o C, o D. Agora, na hora da luta, a gente vai trazer só a bênção de Deus. Você está ali numa luta. Você vai chamar uma pessoa que está ali e está pior. Ela vai falar: não, fulano tá olhando assim, né? Aí uma senhora puxando um carrinho, animada, com vontade. Aí a outra pessoa olhando assim: oxe, esse carrinho vai cair, vai arrebentar ali. Ainda bem que a mulher não escutou, graças a Deus, estava longe. É verdade. Não leva os outros, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João. Vai lá, põe o próximo aí. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: não pranteais, não chora não. Ela não está morta, mas dorme. Vai lá. E muitos zombavam dele, pois tinha certeza que ela estava morta. Irmão, ele estava zombando da palavra de Jesus. Não deixa esse povo entrar não na sua vida não, em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção. A gente vai para um lado, a gente mexe com o cliente A, com o cliente B, mas presta atenção, a gente separa as coisas. Fulano, daqui para cá, se eu te levar na cozinha, glória a Deus. Dali para a cozinha, o único lugar que você vai é no banheiro. Não passa dali para lá, do corredor para lá não passa. Nós não deixa. Né, Soizinha? Né? Irmãos, o que eu preciso entender? Não leva os outros, só leva Pedro, Tiago e João. O que eu vou fazer? Andar com quem tem mais fé do que eu. Para que no dia que eu enxergar um desafio, quem está do meu lado vai enxergar uma solução. Quem tá vendo, quem não guarda o que Jesus falou, vai enxergar só desafio. Não, tá morta. Eles não acreditavam que Jesus tinha o poder para reverter aquela situação. Mas quem falou foi o médico. O médico falou: fulano, é assim, assim, assado. Tá bom, nós entendemos. Só que Deus tem o poder para reverter isso aí. Se ele quiser reverter, ele reverte. O rei, é o seguinte: a gente não vai adorar nenhuma estátua que você fez. E se o senhor quiser jogar nós na fogueira, pode jogar na fornalha. E se Deus, que a gente serve, se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas nós vamos continuar guardando a palavra. Nós não vamos servir a outros deuses, não. Se nós virar churrasquinho lá dentro, vamos virar churrasco lá dentro. Mas a gente vai continuar guardando aquilo que Deus nos falou. Sim. Não adorarás, não servirás outro Deus. Ele guardou a palavra, guarda aquilo que Jesus te deu, vai nos dar vitória. Às vezes a gente chega uma situação que você fala: Jesus, para onde eu vou? Vai para lá, vai para cá, corre para um lado. Não deixa só o Pedro, o Tiago e o João entrar. Vai deixar outros entrar?
participar da nossa vida? Não. Fulano, fulano, você é aqui, eu gosto de você, você é uma bênção, é gente boa, mas ainda você não está no nível de entrar, não. Ainda não. Talvez lá na frente você entre. Mas o que eu preciso entender? Às vezes a gente lida com situações e fica com medo. Se eu tentar agradar a Eva, eu vou desagradar o Pai do céu. Nós vamos desagradar se a gente... ele falou assim, porque você deu ouvido ao que ela falou, agora vai acontecer isso aqui com você. Porque você deu ouvido à serpente, vai acontecer isso com você. Ô serpente, porque você fez tudo isso, agora você vai rastejar. O que nós precisamos entender? E muitos zombavam dele, pois tinha certeza que ela estava morta. Vai lá, 54. Vai, filho, 54. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Vai. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou e ele mandou que desse algo para comer. Vai. E os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que se passara ali. Irmão, vai ter situação que eu vou ficar maravilhado na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu guardei aquilo que ele falou. Jairo, não temas, crê somente, vai dar tudo certo. Segura a palavra de Jesus. Vamos mais uma aqui? Marcos 8, 22 a 26. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos, só voltar aí, volta umas folhinhas aí. 8, versículo 22. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego. Eu vou abrir aqui o meu, 8, 22, espera aí, só um minutinho. Tá. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que lhe tocasse. Então, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? Olha o processo do milagre. O homem levantou os olhos e afirma: vejo pessoa, mas ela se parece com árvores caminhando. Olha só, Jesus já sabia o que estava acontecendo. O que ele fez? Tirou a pessoa daquele meio da onde ela estava e levou para fora da aldeia. Fez lá o lodo, passou nos olhos dele. Aí, você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo o homem que nem árvore. Vai lá, 25. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Olha só, ele fez lá o lodo, passou nos olhos. Está vendo alguma coisa? Não, estou vendo que nem árvore. Espera aí, tocou. O poder teve que entrar mais profundo. Por quê? 26. Então, Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando que nem sequer no povoado entres, nem sequer no povoado entre, versículo 26, ele mandou embora para sua casa, nem entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Irmão, ele não queria que o homem entrasse lá de novo, a fé dele estava... Sabe o que acontece? Tem situação que vai neutralizando a minha e a sua fé, por isso que eu tenho que ficar com aquilo que Jesus falou. Ele falou, curou, fez uma etapa do milagre. Aí ele teve que passar para a segunda etapa. Por quê? Porque ele estava com a mente cauterizada. O que acontece? Existem situações que vão minando a nossa fé, tentando minar aquilo que nós estamos assim pensando. Jesus, isso pode acontecer. Aí daqui a pouco a gente entra o Pedro, Tiago, João e quem mais? Entra eu vou
não tem nada a ver, mas entre o Alexandre e o latoeiro. Só quer causar mal pro Paulo. Entrou junto. O Alexandre e o latoeiro. Queria só causar mal. Não, mas era para entrar só Pedro, Tiago e João. Mas o que aconteceu? Veio junto aí no meio. Irmãos, a nossa vida, Deus está falando bem clarinho, simplesinho. Guarda o que Jesus falou. Jesus falou para você não dar ouvido para a serpente? Não dá ouvido para a serpente. Você está num projeto, Jesus falou para você, ó, nesse projeto aí, vai firme, vai vir alguém, vai falar que esse seu aí não vai dar em nada, que você vai fazer, vai desmoronar, vai vir uma raposa, vai derrubar. Não escuta não. Ó, não deixa, só deixa o Pedro, Tiago e João entrar. Jesus só deixou eles. Aí o povo começou a zombar de Jesus. O que ele falou? Não entra na aldeia, não fala com aquele povo lá. O que eu preciso fazer? Guardar o que Jesus falou. Ó, põe o Lamentações aí, pra gente finalizar nesse. Ó, Lamentações. Contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Eu preciso lembrar, fazer força. Ó, contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Ó, eu quero lembrar do que me traz esperança. Vai lá. A bondade do Senhor. Ó, o que dá esperança? Quero me lembrar do que dá esperança. A bondade do Senhor é o que nos dá esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vai. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. O que ele falou? Fica com aquilo que Jesus falou. Jesus falou, ó, crê somente que vai dar tudo certo. Lembra do que dá esperança, o Senhor é a minha esperança. Vai pensar, se a gente tem que pensar no que traz esperança, imagine se a gente está ouvindo só a zica. Imagina aquelas pessoas que ficam assistindo só gente morrendo, gente... ai, morreu fulano, e não sei o que. Deus me livre e guarde. A gente tem que lutar para lembrar. Ele não está falando? Portanto, quero me lembrar do que dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam. Luta para lembrar daquilo que dá esperança. Amém? Segura a palavra de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Finalizar aqui em nome de Jesus.